Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa 20ª aula de leitura e comentário de A Caminho da Linguagem, de Martin Heidegger. Vamos, antes de retomar o comentário, a exposição, a aclaração do poema que Heidegger escolhe para poder nos convidar a refletir a respeito da linguagem, vamos escutar o próprio poema de Georg Trakl, poema que se chama Uma Tarde de Inverno. Na janela a neve cai, prolongado soa o sino da tarde. Para muitos a mesa está posta e a casa bem servida. Alguns viandantes da errância chegam até a porta por veredas escuras. Da seiva fria da terra surge dourada a árvore dos dons. O viandante chega quieto, a dor petrificou a soleira. Aí brilha em pura claridade pão e vinho sobre a mesa. A nossa reflexão, nosso comentário chegou até a exposição que Heidegger faz dos 2 primeiros versos da segunda estrofe. Isto é, alguns viandantes da errância chegam até a porta por veredas escuras. A partir de agora vamos retomar o texto de Heidegger, em que ele procura aclarar os últimos 2 versos da segunda estrofe, que dizem: da seiva fria da terra surge dourada a árvore dos dons. Heidegger diz assim: o terceiro e quarto verso da segunda estrofe evocam a árvore dos dons. Eles chamam, em sentido próprio, o mundo para vir. Convocando desde a quadratura de mundo, eles provocam o mundo para as coisas. Esses versos se ressaltam pela palavra dourado. A fim de escutar com maior nitidez essa palavra e o que ela invoca, um poema de Píndaro, a quinta ode istmica, pode nos servir de auxílio. No começo dessa ode, o poeta denomina o ouro periossion panton, o que sobremaneira transluz através de tudo, panta, envolvendo tudo o que é vigente. O brilho do ouro resguarda todo vigente no desencobrimento de seu aparecer. Nossa leitura se detém aqui. Nós vamos nos concentrar justamente nesta alusão que Heidegger faz à quinta ode istmica do poeta grego Píndaro, em que o ouro é chamado periossion panton, o que sobremaneira transluz através de tudo. Heidegger chama a atenção para o poema de Píndaro devido ao último verso desta estrofe, da segunda estrofe, que diz: surge dourada a árvore dos dons. Isto é, da seiva fria da terra, a árvore dos dons surge dourada. Então, a atenção recai sobre a palavra dourado ou dourada, né? Existe umas anotações, um manuscrito que Heidegger escrevera
que seria para uma preleção, que, no entanto, não foi realizada, e que este texto deve remontar ao verão e outono de 1942. Esse texto está no volume 78 das Obras Completas, que se intitula Der Spruch des Anaximander, ou A Sentença de Anaximandro. Nós vamos, nesta aula de hoje, tentar resumir isso que Heidegger ali diz nesses manuscritos de 1942. Então, Píndaro usa essa expressão para o ouro, periocion panton. Periocion, esta palavra já aparece em Homero, na Ilíada 4:359 e na Odisseia 16:202. Periocion com ômega é a forma jônica de periúsios, que é a forma ática. Periúsios. Periocios, periocion, significa excepcional, grandíssimo, imenso. E o advérbio periocion significa em medida extraordinária, grandemente. Nós dizíamos que periocion com ômega, como aparece no texto de Píndaro, ele é a forma jônica de periúsios. Periúsios significa que possui em abundância, rico, privilegiado. E temos aí, próximo, a palavra periousia, que quer dizer ser acima de tudo, superioridade, mas que também quer dizer sobrevivência, salvação. Periousia nos remete, portanto, à noção de abundância, excedência, o supérfluo, a riqueza. Periousia nos remete também ao verbo perieimi, né? Uma composição de peri, o prefixo peri, e do verbo eimi. Perieimi quer dizer ser em torno, ser acima, ser superior, exceler ou exceder, ser salvo, sobreviver. E isso nos leva também à proximidade com a palavra parousia. Então, uma afinidade entre a palavra periousia e a palavra parousia, né? De onde vem também ousia, que é a palavra grega para o ser, né? Que depois no latim foi traduzido por substância e por essência. Periousia e parousia. Parousia vem desse verbo pareinai, né? Esse pará, temos aí não o prefixo peri, mas o prefixo pará junto com o verbo einai, o verbo ser, né? Que na primeira pessoa do presente do indicativo se diz eimi, né? Então, esse pará pode ter vários sentidos. O sentido de o lugar onde alguma coisa toma o movimento e se afasta, né, na direção de outro lugar, e também tem o sentido de junto, ao longo de,
próximo a. Né? Heidegger vai entender a ousia no sentido de presença, no sentido de ser na proximidade, né? No sentido da proximidade. O ser como presença, o ser como proximidade. O viger na proximidade. Né? Presença nesse sentido de viger na proximidade seria o modo como Heidegger entende a palavra ousia. E parousia ele entende como ankommen auf, ou seja, como advir a, né? Chegar a. Então, parousia como chegada, né? Como o vir à presença, como esse viger como o movimento de advir e passar a viger, a vigorar aí na proximidade. Né? Nesses textos que Heidegger escreveu comentando Anaximandro, o dito de Anaximandro, e recorrendo ali a Píndaro, né? Heidegger diz que o presente, isto é, aquilo que está vigente na proximidade, ele aparece como aquilo que é trazido para esta proximidade. Né? Então, a ousia implica sempre uma parousia. Né? A presença, a vigência do que nos está próximo implica aí um ser trazido para esta presença, vigência. Né? Implica um advento, né? Implica uma chegada, um vir de lá para cá, né? Da distância para a proximidade. O presente o ente, para os gregos era entendido como o presente e o ser como presença. Né? Então, o presente como o apropriado, né? Como aquilo que é trazido para a proximidade, é o esplendor. Né? Heidegger usa a palavra Pracht, o esplendor. O resplendor, Glanz, né? O transluzir, o resplendor. O resplendor que se apresenta, que se oferece. Então, o ente é entendido como o presente, esse presente como o que é trazido para a proximidade no médium, no meio de um esplendor ou de um resplendor. Né? O presente como que se apresenta, se oferece em sendo trazido para a proximidade através desse esplendor ou resplendor. Então, o que essa parousia, né, da ousia, esse advento da presença, da vigência do que está presente, né? O que isso tem a ver com a periousia? O que isso tem a ver com riqueza, com a abundância, com esse supérfluo ou superfluência? Né? Lembrando que essa palavra periousios, periousia, tem sentido o que é o exceder, né? A excedência ou a excelência, né? Implica o que indica que nele reside um plus, reside sempre um a mais, né? Não como um mero resto que sobra, mas como ao modo de uma fonte. Né? Então, isso da periousia como riqueza
nós precisamos aprofundar um pouco mais neste momento. Nas suas aclarações, interpretações, explicações à poesia de Hölderlin, aparece esta noção de fonte, que sempre de novo se supera, que sempre de novo se excede, né? Falar da fonte como falando do ser, né? Existe um poema de Hölderlin que se chama Recordação, Andenken, né? Esse poema fala a respeito, num determinado momento, fala a respeito da fonte como riqueza, né? Um determinado verso do poema diz: pois é no mar que começa a riqueza. E Heidegger, em comentando este poema, ele alude a essa concepção, digamos, do ser como a riqueza essencial, como a riqueza fontal. Na página 149 das Explicações da Poesia de Hölderlin, na tradução de Cláudia Pellegrini Drucker, editora UNB, nós lemos o seguinte: a riqueza nunca consiste na simples posse, menos ainda é a consequência da posse, pois é sempre a base desta. A riqueza é a profusão daquilo que garante a posse da própria essência, conforme franqueia o caminho para a apropriação desta e permanece incansavelmente incumbido de exigir o amadurecimento para o próprio. A profusão, todavia, não é a imensidão que sempre deixa um resto, mesmo depois da saciedade. A profusão legítima é aquela que se ultrapassa e assim constitui um excesso. Tal excesso implica que o excessivo se transborda e retorna a si mesmo, descobrindo neste processo que não se basta, porque constantemente se excede. Mas a origem é o que não se basta a si mesmo, excedendo. A riqueza é a nascente essencial, junto à qual o próprio, só então e só assim, se transforma em propriedade. Vamos nos deter nesse ponto, né? Heidegger está falando do ser como a riqueza originária e essencial, como a riqueza fontal, a riqueza que se dá a modo de fonte, de origem, né? Primeiramente, Heidegger lembra que não se pode pensar a riqueza a partir da posse. Pelo contrário, a posse é que deve ser pensada a partir da riqueza, né? Lembrando que posse é uma das categorias de Aristóteles, a palavra rexis, né? Rexis. E o ter, né? A posse é aqui pensado como um modo de ser, né? Um modo de ser. Então, a posse ou o ter, né? Ele provém da riqueza de ser, né? Provém da riqueza de ser. Então, não é a riqueza que está fundamentada na posse, mas é a posse que está fundada e fundamentada na riqueza, né? Então, a riqueza
é uma superfluência, né? É uma abundância, uma profusão daquilo que garante a posse, só que aqui não se trata da posse de coisas, da posse de bens, da posse de um patrimônio, digamos simplesmente, mas da posse da própria essência, né? A riqueza, ela é a superabundância daquilo que garante a posse da própria essência, conforme franqueia o caminho para a apropriação desta. Isto é, riqueza aqui pensada como ser, o ser como riqueza, a riqueza como ser, né? É aquilo que franqueia, isto é, que libera, liberta, torna livre o caminho para a apropriação da essência, né? Do modo de ser mais próprio daquilo que o ente é. Por isso, a riqueza permanece incansavelmente incumbindo de exigir o amadurecimento para o próprio, né? O caminho para a apropriação da essência permanece incansavelmente incumbido de exigir o amadurecimento para o próprio, né? Então, a maturação do próprio modo de ser, da própria essência. Então, o ser como riqueza é aquilo que possibilita ao ente apropriar-se, tomar posse da sua própria essência, do seu próprio modo de ser. A superabundância, ela é o supérfluo, não o supérfluo no sentido de um resto, de algo que fica depois de uma saciedade, né? O ser é supérfluo, o ser é superabundante, né? É supérfluo e superabundante na medida em que o ser ele se excede e se excele, né? Isto é, ele se ultrapassa na sua medida e na medida em que ele alcança a excelência de si mesmo, superando-se sempre de novo. Então, o supérfluo do ser não há de ser entendido como um resto, que é algo que a gente deixa de lado depois de estar saciado, né? Mas essa superabundância é aquela que se ultrapassa, né? Que se transborda e que, em se transbordando, constitui um excesso, né? Então, é preciso olharmos aqui para o mistério do ser como um mistério de uma fonte que está continuamente se transbordando, continuamente se constituindo como uma superabundância, um excesso, né? Então, o ser é o supérfluo, né? Tal excesso é o supérfluo porque superflui, isto é, flui para além, para cima, para além de si mesmo. Tal excesso implica que o excessivo se transborda e retorna a si mesmo, descobrindo neste processo que não se basta, porque constantemente se excede, né? Então, o ser como fonte nunca está saciado, nunca está saturado, né? O ser como fonte está sempre se excedendo, se transbordando, se ultrapassando, e nisso ele nunca está saturado, nunca se basta a si mesmo. A riqueza, diz Heidegger, é a nascente essencial, junto à qual o próprio, só então e só assim, se transforma em propriedade. Então, o ser
no sentido fontal, originário, ele é aquele ser que se dá como uma nascente, como uma fonte, como um olho d'água que está continuamente se transbordando, continuamente se superando, se ultrapassando na doação de si mesmo, né? E nisso, quem é o que está junto à fonte do ser, ele recebe a propriedade do seu ser, né? A sua essência se torna própria, né? Ele não fica alienado da sua própria essência, né? O próprio aqui se transforma na propriedade, né? A nascente, diz Heidegger, é o desdobramento do uno na inesgotabilidade de sua unidade. Este uno é o simples. Só pode ser rico quem sabe usar a riqueza livremente e, sobretudo, ver de todo a sua essência. Então, o ser também é chamado de o uno, né? O uno no sentido do simples, né? Enquanto o ente é sempre múltiplo, enquanto o ente é sempre articulado, é sempre complicado uns com os outros, os seres ou os entes, né? O ser, no entanto, é um. O ser é um e o ser é simples. A nascente aqui significa este um na inesgotabilidade de sua unidade. Por isso, o uno é simples. Rico é quem sabe usar esta riqueza essencial de ser, do uno, do simples, né? É quem sabe se servir dela, é quem sabe recorrer a ela, né? E Heidegger vai falar, junto dessa riqueza essencial, da pobreza também essencial, né? A pobreza essencial que não é uma carência. Assim como a riqueza essencial não é posse de coisas, né? Mas é uma posse da própria essência, a propriedade da própria essência, que por sua vez se funda na riqueza superfluente da fonte, do ser como fonte, como nascente, né? Assim também a pobreza não é entendida aqui como privação, né? A privação ou a penúria, né? Não é nesse sentido que Heidegger entende a pobreza, né? Aqui não estamos falando de uma pobreza de ter, no sentido, a pobreza do estar privado do necessário para viver, né? Mas aqui estamos falando de uma pobreza que em outro momento Heidegger chama de pobreza no espírito, né? A pobreza essencial. E Heidegger diz o seguinte: a pobreza essencial é a coragem para o simples, o qual só floresce no originário. Tal pobreza tem em vista a essência da riqueza e por isso conhece a lei desta. Então, a pobreza essencial é a coragem para o simples, para o uno. É esta abertura para receber a riqueza essencial ou a essência da riqueza, né? Como nós falamos, né? A superabundância, a superfluência do ser fontal.
Então, quando Píndaro fala do ouro como periúcios, né? Quer dizer, o ouro como essa riqueza, essa superabundância, essa superfluência que se ultrapassa continuamente. Para Heidegger está se falando aqui dessa riqueza essencial do ser. Ser que para os gregos originários era o mesmo que aparecer, né? Só depois é que se distingue entre o aparecer como mera aparência, como engano e ilusão, né? Mas e o aparecer no sentido genuíno e próprio. Então, mas quando o Píndaro está falando do ouro como periócion panton, né? Está para Heidegger evocando o ser como o que é mais aparecente no sumo resplendor do simples brilhar e aparecer, né? Ser é aparecer, né? É o que há de mais aparecente no simples resplendor, no sumo resplendor de um simples brilhar e aparecer. Então, ao ser pertence o resplendor, ao ser pertence o cintilar, né? Aquilo que brilha, aquilo que faz sobressair, vir à tona, aquilo que faz o presente aparecer em sua presença. Então, essa experiência dos gregos, do ser como luz, né? Como fogo, como ouro, como brilho dourado, né? Que faz aparecer o presente em sua presença, que faz sobressair o presente em sua presença. Esta experiência, essa concepção é muito importante para a gente entender aquilo que Heidegger está chamando de ser, né? Ser, então, é o esplendor que produz a aparência, que doa às coisas os seus aspectos, né? Os seus perfis, as suas fisionomias, os seus modos de ser. Agora, ser como esta luz, como este clarear, né? Esse brilho dourado do ser, né? Ele mesmo passa despercebido aos nossos olhos, porque nós nos fixamos ou fixamos o nosso olhar simplesmente no ente, isto é, naquilo que está presente diante dos nossos olhos e ao alcance de nossas mãos. A partir do momento em que nossa atenção, nosso olhar se dirige simplesmente para o que está presente, diante de nossos olhos e ao alcance de nossas mãos, nós, a partir desse momento, o ser como o seu brilho dourado, originário, o ser como superfluência fontal, né? Ele se retrai, né? Então, nos fica vedada a experiência do ser como esse resplendor dourado, quando nós apenas temos olhos para os entes como objetos e os seus modos de ser como objetualidades para a nossa consciência. Ser, portanto,
tem esse sentido de brilhar, resplandecer, aparecer, né? E na palavra Erscheinung, que nós traduzimos muitas vezes por manifestação, está esse scheinen, que quer dizer esse brilhar, né? Então, o ouro surge e se ergue, e assim advindo, advindo no esplendor, vige como ele mesmo. Então, o ser se diz como aparecer, como brilho, como resplendor, né? E a partir do brilho e do resplendor se dá o advento do que se apresenta e apresenta, né? E esse ser que brilha é ao mesmo tempo surgimento, né? Aufgehen, é physis, né? Physis como surgimento, natureza. O ser como aparecer não se impõe, não força ser visto de modo destacado, mas ele permanece inteiramente retraído. Nós temos olhos para a presença e para a aparência das coisas, mas como que somos cegos, esquecidos do brilho dourado do ser, né? Porque o ser, ele faz tudo aparecer naquilo que é seu próprio, mas o ser, ele mesmo, permanece fora do nosso considerar. Ele mesmo se retrai, né? Ele nos parece até mesmo vil, né? Como algo vil, sem valor, né? E, no entanto, o ser é o que há de mais nobre, justamente neste retrair do seu mistério, né? Ao ser pertence um quieto resplandecer, tão quieto que nós não advertimos este resplandecer do ser. Mas há um modo de perceber, deixar-se de um modo de captar e receber este brilho do ser. Este modo se chama em grego taumazo, admiração. E a filosofia, ela surge justamente como este olhar admirado, que nota esse brilho dourado, o aparecer do ser, né? O ser aberto para o resplendor do ser. Isto é a admiração. A admiração como ser aberto para o resplendor do ser. O poema de Píndaro, que é dedicado a um dos heróis gregos, ele evoca e invoca Teia, a mãe de Hélios, a mãe do sol, a senhora da luz, né? O sol brilha, resplandece com esse brilho dourado, né? O sol é esse ouro que a cada dia se ergue, surge no horizonte, advém no seu esplendor e, advindo no seu esplendor, deixa surgir do encoberto todas as coisas, traz à luz, desvela, revela todas as coisas. E a mãe do sol é chamada no mito grego de Teia, ou Thea, né? Ela é assim chamada por ser a deidade ela mesma, diz Heidegger, né? É o sagrado, é o ser como o sagrado, o ser como a deidade, que concede aos deuses o seu cintilar. É a mãe do resplendor,
que concede aos deuses e aos homens o seu aparecer. Todo aparecer, seja da terra, seja do céu, seja dos homens mortais ou dos deuses, todo aparecer vigora no aberto de um clarear em que reluz esse brilho dourado do sol. Né? O ser vigora como o aberto, mas a última coisa para a qual nós temos olhos é justamente para esta abertura do ser, para essa clareira iluminada e iluminadora do ser. Né? Isso que há de mais nobre, no entanto, se retrai na modéstia do seu mistério e que nós raramente temos olhos para ver. Só temos olhos para ver quando somos tocados pela disposição da admiração. Bem, depois desta elucidação um pouco desengonçada, né, cheia de gagueiras, por assim dizer, que nós tentamos fazer, voltamos ao nosso texto de A Caminho da Linguagem. Né? Vou ler de novo o parágrafo que nós lemos no início da aula de hoje. Esses versos se ressaltam pela palavra dourado. Né? Então, da seiva fria da terra surge dourada a árvore dos dons. Então, a palavra dourada, ela tem um peso aqui, diz Heidegger. A fim de escutar com maior nitidez essa palavra e o que ela evoca, um poema de Píndaro, a quinta ode istmica, pode nos servir de auxílio. Nós voltamos então ao comentário escrito em 1942 de Heidegger a esta locução ou expressão da quinta ode istmica. No começo desta ode, o poeta denomina o ouro periosion panton, isto é, o que sobremaneira transluz, o que sobremaneira resplandece através de tudo, né? Dos glänz. Glänzen quer dizer resplandecer, transluzir. Dos glänzen é transluzir através de tudo, resplandecer através de tudo. A palavra tudo, panta, né? Panta quer dizer aqui o todo do ente, o todo de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que se apresenta, de tudo aquilo que advém à presença. Então, o que sobremaneira transluz através de tudo, envolvendo tudo o que é vigente, envolvendo tudo que vigora numa presença a partir de um advento que é concedido a partir dessa abertura do ser. E Heidegger diz: o brilho do ouro resguarda todo o vigente no desencobrimento do seu aparecer. Esse brilho dourado, né? Esse brilho do ouro que resguarda, né? Que alberga todo o vigente, todo o presente, todo o vigorante no desencobrimento de seu aparecer é o brilho do próprio ser. Um brilho frontal, né? Então, o ser como fonte de luz, o ser como abertura doadora de claridade, né? O ser como fogo
originário, a iluminação originária, aquilo que aquece e ilumina tudo em seu próprio, na sua própria essência, como Heráclito, né, fizera também a experiência do ser, né, do cosmos, do ser como fogo, também como ouro, né? Tem um fragmento de Heráclito que fala justamente do ouro como a medida fundamental a partir da qual tudo ganha também a sua própria medida, sua própria riqueza, sua própria importância, o seu próprio valor. Bom, ficamos na leitura e no comentário desse parágrafo na aula de hoje. Peço desculpas se a exposição foi muito gaguejada e confusa, mas espero que vocês tenham podido vislumbrar e captar alguma coisa de importante que está sendo dito nestas palavras aqui deste comentário de Heidegger, não só ao poema de Georg Trakl, mas também esta alusão ao poeta Píndaro. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.